Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, através do livro O Espírito da Verdade, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Agora nós estamos no capítulo 44 e temos uma mensagem de Emmanuel que se chama Deus em Nós. E esse capítulo 44 desse nosso livro, O Espírito da Verdade, vem em conformidade ao estudo do capítulo 25 e do item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: buscai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará. Já o próprio nome, já quando começamos a estudar, já nos traz aí na mente uma série de pensamentos, uma série de estudos e uma série de reflexões, uma série de reflexões acerca das palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, como está aqui no item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus nos diz assim: ajuda-te e o céu te ajudará, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, acha, e a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois, se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. E Allan Kardec prossegue nesse capítulo falando sobre a lei do trabalho. Ajuda-te e o céu te ajudará. Nós vivemos num contato estreito com o céu. Nós vivemos num contato estreito com os espíritos. Então o que acontece? Ajuda-te e os espíritos te ajudarão. Nós precisamos preparar a terra, semear a terra, para quê? Para que os espíritos venham e nós tenhamos esse bom contato com eles, através da nossa intuição, através da nossa mediunidade, de outra forma de mediunidade, através do dia a dia, através do contato com os espíritos. Então é através desse contato que nós vamos receber as dádivas do céu. Os espíritos, eles não vêm corrigir os nossos erros, nem aplacar as nossas provas. Eles vêm o quê? Eles vêm nos dar intuição e nos mostrar qual o melhor caminho para nós vivermos aqui na Terra e como nós devemos viver dentro desse trabalho, dessa vivência deixada por Jesus. Então eles vêm recordar na nossa mente, através da nossa mente, com a intuição e com o contato estreito com os espíritos, porque nós buscamos esse contato. Ou nós buscamos os espíritos para o bem, ou nós buscamos os espíritos para o mal. E nós vamos seguir no bem ou no mal. Só que o mal, ele é passageiro na nossa vida. O mal, ele passa de uma forma e acaba. O bem, ele é permanente. Então, todo bem que nós fizermos, todo bem que nós trabalharmos na nossa vida, ele será permanente. Porque nós todos estamos a caminho da angelitude, a caminho da evolução espiritual maior. E Emmanuel, quando ele nos coloca aqui Deus em nós, o que ele vem lembrar já no título e nas palavras do ato dos Apóstolos? Ele põe uma citação de Atos dos Apóstolos que diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Deus, pelas mãos de Paulo. Paulo era o quê? Era um instrumento que Deus podia utilizar para realizar as maravilhas. Mas ele também, o que acontece com Paulo na vida dele? Houve uma mudança interna.
Então, quando Emmanuel fala, já no título Deus em nós, o que ele espera? O que ele lembra? Que Deus está em nós. Nós somos criação do Pai. Nossos espíritos foram criados por Deus. Nós temos o DNA de Deus. Nós estamos, o nosso espírito vai evoluindo, e Deus está em nós. Só precisa fazer o quê? A mudança interna. Buscar Deus dentro de nós. E, obviamente, nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio faz com que nós sigamos pelo caminho que nós queremos seguir. Aquele que mais, que nós estivermos mais afinizados, vamos dizer assim. Então, nós seguimos o caminho, seja qual o caminho for, e nós, em algum momento da nossa vida, através da nossa mudança interna, vai fazer o quê? Vai fazer com que nós entremos nesse caminho da angelitude, nesse caminho da mudança e da evolução espiritual. Então Deus está em nós. E Deus opera através de nós. O que nós precisamos é o quê? É que haja uma reciprocidade de pensamentos e uma reciprocidade de pensamentos, de atitudes e de mudanças, para que nós tenhamos um contato mais estreito com a espiritualidade, com Deus, através da espiritualidade. E ele diz assim, o Emmanuel, quem pode delimitar a extensão das bênçãos que dimanam da altura? Por ser sempre de origem inferior, o mal é limitado, como todas as manifestações devidas, exclusivamente às criaturas. O bem, no entanto, possui caráter divino e, semelhante aos atributos do Pai, excelso, traz em si a qualidade de ser infinito em qualquer direção. Antes de tudo, vigora a intenção sincera do espírito no ato que procura executar. Então ele já dá uma ideia aqui, já nos traz uma ideia de que o mal é passageiro, o bem é eterno. E ele nos diz assim, que ele nos mostra o que, aqui através das palavras dele? Que o amor é uma lei universal. E que nós estamos mergulhados nessa lei universal do amor. Momentaneamente, nós podemos estar aonde? Num atraso espiritual. Mas momentaneamente. Acontece que nós, como ele diz aqui, o mal é limitado, como todas as manifestações devidas exclusivamente às criaturas. É limitado. Em algum momento, há uma mudança em nós, como houve uma mudança em Paulo, e ele é um dos grandes exemplos da literatura e dos grandes exemplos das escrituras que mostram a mudança do ser humano, e que essa mudança é possível. Por isso que Jesus diz, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, e pedi e dar-se-vos-á. Quando em algum momento da nossa vida nós não nos rendemos a pedir a Deus alguma coisa, a pedir que Ele nos ajude em alguma coisa. Em algum momento das nossas dificuldades, da nossa própria vida, o que é que nós fazemos? Nós nos curvamos diante de Deus e pedimos. Muitas vezes o Pai e os Espíritos nos ajudam, mas nos ajudam dentro daquele processo que nós devemos seguir, dentro das nossas limitações e das nossas limitações espirituais. E aí nós temos nas nossas mãos a oportunidade do quê? De aceitar essa ajuda, que ela vem, mas de aceitar ou nos revoltarmos achando que nós não estamos sendo ajudados pelo Pai. E ele continua aqui. Assim, antes de tudo, vigora a intenção sincera do Espírito no ato que procura executar. Assim, utiliza as próprias possibilidades a serviço da vontade divina, oferecendo o coração às realizações de Jesus, e o ilimitado surgir-te-á gradativamente
nas faixas da experiência, sob a forma de esperança e consolação, júbilo e paz. Então o que ele fala? Oferece o coração às realizações de Jesus. Isso me lembra uma outra mensagem de Emmanuel, que ele cita a passagem aonde aonde Jesus faz a multiplicação dos pães. E o apóstolo chega para Jesus e fala: olha, mestre, nós temos tantas pessoas, mas para alimentar, mas nós não temos. Nós temos 4.000 pessoas, o Pedrinho está fazendo sinal aqui para mim. Nós temos 4.000 pessoas para alimentar. E Jesus pergunta para o apóstolo: o que tendes? Quantos pães e quantos peixes tendes? Então, você só pode multiplicar alguma coisa quando você tem alguma coisa. E essa mensagem que fica clara para nós, Emmanuel utiliza numa outra mensagem que nós já estudamos, e ele pergunta: o que tendes? O que é que você tem? Como é o seu terreno? O que você tem para que eu possa multiplicar? Então, eu peço a Deus ajuda, mas eu tenho que oferecer também algo para que Ele possa trabalhar em mim, os espíritos possam trabalhar, os espíritos benfeitores possam trabalhar em nós alguma coisa. Nós precisamos ter alguma coisa, ter alguma bondade. E todos nós temos alguma bondade. Todos nós trazemos alguma bondade em algum momento da nossa existência, de todas as nossas existências que nós trazemos bondades. E essas bondades, esse bem que nós fizemos, ele pode ser multiplicado. E ali naquele momento em que nós estamos em sofrimento e que nós pedimos a Deus e que nós pedimos para que Ele faça algo, que os Espíritos intercedam sobre o nosso problema, as nossas dificuldades e tudo mais, naquele momento os Espíritos vão interceder de acordo com aquilo que nós temos, de acordo com aquilo que eles podem multiplicar. Por isso que ainda a gente tem sempre que pensar nessa máxima: ajuda-te e o céu te ajudará. Então nós precisa de uma ajuda própria, precisa de uma mudança interna para que o céu nos ajude também. E ele continua: por mais sombrios que te pareçam os ideais de hoje, os dias do passado, por mais sombrios que te pareçam aos ideais de hoje, os dias do passado, não te entregues ao desânimo. A gente não pode retroceder. Nós temos que fazer o quê? Nós temos que estar sempre up, não down, como falam hoje, como fala a juventude hoje. Nós temos que viver up, certo? Com o pensamento voltado para o bem. Nós temos que viver pensando no bem, nós temos que ter um contato estreito com o mundo espiritual, para que não haja um retrocesso e para que nós não nos tornemos refratários à ajuda dos espíritos. Ele continua, Emmanuel, após a purificação necessária, a água mais poluída da sarjeta se torna límpida e cristalina, como se jamais houvesse experimentado o convívio da impureza. Então a água vai se tornando limpa, à medida que ela vai sendo purificada. À medida que nós vamos nos purificando através das encarnações, que nós vamos purificando o nosso perispírito, nós vamos fazendo um contato mais estreito com o mundo espiritual, e através desse contato nós vamos experimentando o convívio do quê? Da pureza e não da impureza. O presente é perene traço de união entre os resquícios do pretérito e uma vida futura melhor. Plasma em ti mesmo as forças reconstrutivas de tuas novas resoluções, para que se exprimam em obras de aprimoramento e de amor. Ele nos diz aqui: plasma em ti mesmo. O nosso pensamento tem forma e vida. Ele pode, esse pensamento e essa vida, e essa forma que esse pensamento tem, ele pode durar pouco. Nós aprendemos isso lá com Aulos, no livro Nos Domínios da Mediunidade. Ele pode durar pouco, mas o nosso pensamento
tem forma e vida. E o nosso pensamento vem do nosso espírito. E ele tem forma e vida. Então, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos manter um pensamento aonde haja o quê? Haja purificação, aonde haja amor, aonde haja fraternidade. Porque toda vez que nós pensarmos em egoísmo, em inveja, em vingança, e deixar que a cólera tome conta do nosso coração, o que é que acontece? Nós nos unimos àqueles espíritos que têm a mesma faixa vibratória. Reconhecendo a nossa origem na fonte de todas as perfeições, é natural que podemos e precisamos realizar em torno de nós as obras perfeitas a que estamos destinados por nossa própria natureza. Ele não diz aqui que a nossa origem na fonte de todas as perfeições. Aonde vem a nossa origem? Em Deus. Então nós estamos destinados à perfeição. Nós nascemos simples e ignorantes. O nosso espírito é criado simples e ignorante. E aí ele vai, através do livre-arbítrio, através do próprio esforço, ele vai alcançando progresso até que ele alcance a angelitude. Que é esse o nosso caminho. Eis o valor do registro dos Atos dos Apóstolos, ao recordar-nos a magnitude das tarefas de Paulo, quando o iniciado de Damasco se dispôs a caminhar, auxiliando e aprendendo no holocausto das próprias energias a exaltação do bem. Então, aí tem um ensinamento muito grande nesse parágrafo. Aliás, são parágrafos pequenos com ensinamentos muito, muito grandes. Nós temos muitos ensinamentos nesse parágrafo. Quando ele diz aqui, se dispôs a caminhar auxiliando e aprendendo no holocausto, ou seja, no sacrifício das próprias energias, a exaltação do bem. Ele não ocorreu lá, ele não foi lá e por um milagre, ele, agora eu fiquei bom. Um espírito veio e agora eu fiquei bom. Sim, houve a mudança, uma grande mudança em Paulo. Aliás, uma mudança que é um exemplo para todos nós. No livro Paulo Estevão, que é um livro que todos nós deveríamos ler, há essa mudança em Paulo. Ele vem e ele sofre uma metamorfose na vida dele. Só que às custas do quê? Às custas do sacrifício, do holocausto, como Emmanuel diz aqui, das próprias energias, ele sai para fazer o quê? Sai para pregar o cristianismo. Ele sai para pregar o cristianismo. E o cristianismo nos proporciona isso, porque Jesus nos trouxe isso. Nos trouxe essa verdade. Nos trouxe esse caminho a seguir. Porque Jesus, antes de ensinar, antes de falar, o que é que ele fez? Ele exemplificou, ele mostrou, ele ensinou. Ele ensinou. Ele foi o mestre. Ele foi o mestre. E ele se diz o mestre. Em algum momento da passagem lá do Novo Testamento, ele diz assim, mestre, eu sou. Ele fala lá. E ele se diz o mestre. Por quê? Ele vem trazer este ensinamento. É um espírito de alta hierarquia que vem à Terra e nos ensina que traz esse ensinamento, e ele não deixa passar em nenhum momento, em nenhuma ocasião, a oportunidade de ensinar. Através dos erros do próximo, sem estresse, sem ficar aquela coisa lá, você é um pecador, você não sei o que, você... Não, Jesus faz o quê? Ele mostra, você errou, então agora não erres mais. Agora você cometeu um ato, então agora você não faça mais isso. Aprenda agora, aprenda com as parábolas, aprenda com as histórias, aprenda com a didática, com a pedagogia de Jesus,
porque Jesus tinha uma pedagogia própria, um ensinamento, ele tinha uma maneira própria de ensinar, e ele trouxe para a população esses ensinamentos e mostrou que esses ensinamentos estão até hoje gravados. Aonde? Estão gravados nos livros e estão gravados nas nossas consciências. E nós lembramos constantemente desses ensinamentos, porque através das encarnações nós vamos aprendendo um pouco, e nós vamos trazendo as nossas experiências. E ele diz assim, que às custas da nossa energia, do nosso trabalho, não é às custas sabe, de algo que é efêmero assim. Não, às custas do nosso próprio trabalho, às custas do holocausto das nossas energias, do sacrifício das nossas energias, nós vamos aprender essa mudança. Nós vamos aprender o quê? A dar oportunidade para o céu nos ajudar. E aí sim nós vamos ser ajudados através desse contato estreito que nós temos com a espiritualidade superior e com o céu. Quando ele se refere ao céu, o que os espíritos se referem quando falam em céu? Se refere à espiritualidade superior. As mãos, e ele prossegue, Emmanuel, as mãos, tanto quanto o conjunto de instrumentos e possibilidade de que nos servimos na vida comum, esperam passivamente o ensejo de se aplicarem aos desígnios superiores segundo as nossas deliberações pessoais. Então, ele vem, em cada parágrafo ele fala holocausto das próprias energias, deliberações pessoais, mudanças internas, o bem está acima do mal. Então isso ocorre aonde? Isso ocorre em nós. A mudança deve ser nossa. Por isso que o próprio título diz aqui, Deus em nós. E ele continua, quando agimos no bem, sentimos a presença de Deus em nós. Medita no emprego de teus recursos no campo da fraternidade. Quando eu li essa frase aqui, eu me lembrei de um livro. Tem um livro que se chama Bezerra, Chico e Você, onde o Dr. Bezerra, ele tem duas coisas tão interessantes nesse livro, Psicografia do Chico. Chama Bezerra, Chico e Você. Primeiro, que o Dr. Bezerra, ele fala em algum momento lá das mensagens do livro, ele diz que nós nos relacionamos, encarnados e desencarnados, mutuamente. E que, ora, nós, encarnados, estamos desencarnados. E, ora, os desencarnados estão encarnados. Então, o que ele diz? Que nós devemos agir, nós estamos agindo como? Uns ajudando os outros. E quando o Emmanuel fala aqui, vale a pena ler esse livro. São mensagens curtas, mas de um teor. São mensagens do Dr. Bezerra de Menezes. O livro chama Bezerra, Chico e Você. Deve ser o nosso livro de cabeceira. E em um outro momento, quando o Emmanuel nos diz assim, medita no emprego dos teus recursos no campo da fraternidade, ele diz assim, olha, o Emmanuel diz assim, não importa que tipo de fraternidade você está executando. Ele não diz aqui, você tem que fazer, qual é o tipo de trabalho que você tem que fazer. Ele diz assim, medita no emprego de teus recursos, porque nós devemos utilizar os recursos que nós temos em benefício do outro. Nós temos recursos, quem tem mais recursos, são espíritos mais elevados, utilizam esses recursos de forma mais elevada. Nós que ainda estamos, assim, capengando, vamos dizer assim, falando por mim, que ainda está capengando, nós vamos utilizar esse recurso, ainda colocar em sacrifício essa nossa pequena energia em benefício daqueles. E o Dr. Bezerra diz assim, em algum momento também das mensagens lá do livro Chico, Bezerra e Você, ele diz assim, um prato de sopa em nome do mestre vale mais que centenas de palavras vazias, quando as palavras estão realmente vazias de compreensão e amor. Então, um prato de sopa vale mais do que
centenas de palavras vazias, quando estas palavras vazias estão realmente vazias de compreensão e amor. Então, é esse recurso que ele fala. Utiliza o teu recurso. Ninguém está julgando você se você está trabalhando varrendo, limpando, se você está trabalhando ensinando, se você está trabalhando... Não importa, não importa. Utiliza os teus recursos, medita no emprego dos teus recursos no campo da fraternidade. Desterra de teu caminho a barreira do desalento e prossegue confiante, vanguarda fora. Up. Nós precisamos ser o quê? Up. É isso que nós devemos ser. Nós não podemos ser down. Nós precisamos ser up. A nossa vida tem que ser elevada. Tem que ser de pensamentos elevados. O solo frutifica sempre quando ajudado pelo cultivador. Como é que é o solo? Vamos lembrar do agricultor. O agricultor vai lá, ara o solo, joga a semente, ele cultiva o solo. E quando da onde vem a ajuda da natureza? Através da chuva, do sol, mas se eu ficar lá de braços cruzados na minha casa, sem jogar a semente na terra, pode vir o sol, pode vir a chuva, pode vir o que for. Pode ser a terra mais fértil de todas, porque não adianta nada se não houver semeadura. E é o que o Emmanuel diz aqui. Se você não semear, se o agricultor não semeia, o solo frutifica sempre quando ajudado pelo cultivador. Então, ajuda-te, que o céu te ajudará. Vem a chuva, vem o sol, vem a irrigação artificial. Em alguns momentos, há dificuldade, há seca, que nós falamos assim, puxa vida, mas eu preparei o solo, tá lá, o solo está lá semeado, está tudo feito, mas não veio a chuva, veio o sol, às vezes o sol escaldante, e está tudo seco. Nós podemos não entender nesse momento o que está acontecendo, mas os Espíritos e Deus está sempre ao nosso lado, sempre ao nosso lado, ainda nas nossas dificuldades, porque nós muitas vezes precisamos atravessar as dificuldades para que haja o quê? Essa mudança interna. Usa, pois, então o arado, que o Senhor te enriquece as mãos, trabalhando a leira que te cabe, com firmeza e esperança, na certeza de que a colheita farta coroar-te-á de esforços, cada vez mais, desde que permaneças apoiado no propósito seguro de corresponder ao programa de trabalho que o Pai te reserva, na oficina da luz, em busca da alegria inalterável. Então, usa o arado que o Senhor te deu, usa as tuas mãos e faz o quê? A lei do trabalho que Allan Kardec nos fala aqui em Buscai e Achareis. Ele fala logo no começo do Buscai e Achareis, abaixo do Evangelho de Mateus, ele diz assim: segundo o modo de ver terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a esta outra: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é produto do trabalho, desde que é este que põe em ação as forças da inteligência. Então tem toda uma engrenagem que precisa ser movimentada. A força da inteligência, colocar o nosso pensamento em funcionamento, através do pensamento plasmar, como diz o Emmanuel aqui, plasmar aquilo que nós desejamos para a nossa mudança interna, e através dessa mudança interna vem a ajuda, o contato com o plano espiritual, e esse contato com o plano espiritual vem o quê? Trazer o quê? A alegria inalterável, através do bem, através daquilo que nós temos nas mãos. O que tendes? Jesus perguntou,
para o apóstolo, não foi? Ele perguntou, nós temos um tanto de pães e um tanto de peixes. Então, o que tendes? Então, nós vamos multiplicar a partir daquilo que nós temos. Poxa vida, ele alimentou 4.000 pessoas com 2 peixes e 4 pães, não é? 5 pães e 3 peixes, perdão. 5 pães e 3 peixes. Eu estou até deturpando as escrituras aqui. 5 pães e 3 peixes. Então, ele alimentou uma multidão, porque ele multiplicou algo que tinha. Se o apóstolo dissesse para ele, vamos dizer que o apóstolo dissesse para ele, a gente não tem nada, tem uma cesta vazia. Até, os apóstolos estavam desesperados para alimentar o povo. Então, o que o Pedrinho está falando, os apóstolos estavam desesperados para alimentar o povo, mas só tinham 3 peixes e 5 pães. 3 peixes e 5 pães. E é a partir disso que Jesus faz o quê? Multiplica. Que o céu ajudou. Não é a partir daí que o céu ajudou? E ainda sobrou, diz o Pedrinho, que ainda sobrou bastante. Para poder alimentar mais pessoas. Então é assim. E o Emmanuel traz essa mensagem aqui. Deus está em nós. Ele nos dá essa certeza e essa alegria, né? Porque, puxa vida, se Deus está em nós, é uma alegria para nós. Nós temos que sair andando de cabeça erguida. Nós não podemos ficar para baixo. Nós temos que sair andando de cabeça erguida. E de cabeça erguida nós vamos realizar o quê? Aquilo que nós podemos, através da nossa própria energia, do holocausto da nossa própria energia, como ele diz aqui, para realizar o quê? A nossa mudança interna, para que possamos realizar o bem e através do bem trazer, estou colhendo as palavras dele aqui, através do bem trazer alegria inalterável, que é o quê? Que é o bem da humanidade, que é ter ter a humanidade saudável, com amor, sem crise, sem toda esses momentos difíceis que nós estamos passando. Vem de nós, isso vem de Deus que está dentro de nós. Se alguém quiser fazer algum comentário, já está o horário, nós estamos no horário. Se alguém quiser fazer algum comentário, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se eu puder e souber responder, a gente pode fazer os comentários. Mas, caso contrário, nós podemos passar para outra parte dos trabalhos, para salas de desenvolvimento mediúnico, para salas de desobsessão, de educação mediúnica. Obrigado, boa noite.